Fala, criatura de Deus! Tudo bem com você? Estou muito feliz que você esteja aqui comigo para mais um Compartilha Discipulado, hein? Olha só, deixa eu te pedir algo diferente hoje. Dá uma pausa aí nessa aula. Já clica aí no compartilhar, tá? Na setinha aí de compartilhar e compartilhe. Compartilhe com todos os seus contatos aí, por favor. Compartilhe também no seu status, exatamente, para que as pessoas tenham acesso a essa sabedoria de Deus, acesso a essa revelação de Deus para as suas vidas e tenham assim a sua vida transformada, suas vidas transformadas e sejam pessoas felizes, plenas no Senhor Jesus Cristo, amém? Então que Deus abençoe mais essa aula em nome do Senhor Jesus, que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, sejam iluminados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uhul! Vocês estão prontos? Você está pronta? Você está pronto para mais uma aula? Então no final da aula passada deixei um clima assim, um pouco de suspense, não é verdade? E hoje nós vamos dar continuidade sobre identidade. Nós entendemos então na aula passada que Satanás levantou, armou uma tentativa de frustrar o plano original de Deus para a humanidade, para Adão, para Eva e sua descendência, nós, ou seja, nós, não é verdade? E aí nós vimos que aparentemente colou, aparentemente frustrou, né? Mas e aí? Será que vai ficar assim para sempre? Será? O que tá rolando? O que rolou depois? O que a Bíblia ela traz de registro? O que nós podemos entender? O que Deus quer que nós entendamos hoje? Vamos seguindo então, porque tudo isso precisamos entender para saber quem nós somos, a nossa identidade. Beleza, criatura? Uhul! Então bora lá. Ah tá, dá o seu like aí, deixa o seu like, por favor. Você vem assistir os podcasts e não dá o like? Puxa vida, hein? Hã? Que isso? Vocês não gostam? Não estão gostando? Dá pelo menos um dislike, então? Brincadeira, tô brincando. Não, faça o que você desejar, tá bom? Fique à vontade, está em casa. Que Deus te abençoe. Então, vamos seguindo. Adão e Eva foram enganados, né? Através de sofisma e depois mentira, a humanidade foi enganada, a humanidade foi desconectada de Deus, né? Morreu espiritualmente, a imagem e semelhança de Deus deixou de existir no homem e na mulher, na humanidade, e foi implantado, né? Nessa humanidade, implantado e atiçado. Deixa eu só relembrar aqui na minha colinha. Cadê? 3 coisas, né? Os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Exatamente. Então tudo isso aconteceu e nós vimos, aprendemos, tivemos o conhecimento na aula passada. E hoje nós vamos seguindo falando sobre as consequências de não ter identidade. Houveram consequências. A humanidade ela perdeu a sua identidade. Até aquele momento histórico havia somente 2 pessoas. Haviam, somente 2 pessoas, que eram Adão e Eva. Mas depois, no capítulo 4, nós vemos que Adão e Eva, esse casal aí, eles tiveram, relacionamento e aí surgiram filhos. Teve Caim e teve Abel, certo? E aí a gente começa a ver as consequências de quem não tem identidade. Quem não tem identidade não sabe quem é, não sabe de onde vem, não sabe o nome de pai, nome de mãe, praticamente não existe na sociedade, ok? Neste caso, a humanidade deixou de existir, certo? Deixou de existir no plano espiritual. Tá conseguindo pegar isso? Deixou de existir espiritualmente. Só vivia aqui, no físico, alma e corpo. Não tinha mais espírito. É por isso que estava desconectada de Deus, ok? Então, bora lá. Quais são as consequências de não ter identidade? Primeiro, não sabe quem é, certo? Segundo, não sabe o que tem. Terceiro, nem a capacidade que tem. Quarto, vive sem propósito, ou seja, não vive.
né? Tá estagnado, tá estagnada. Vive estagnado, porque não tem propósito. 1, 2, 3, 4. Quinto, não é feliz. É frustrado, é frustrada. Ok? Então, só esses 5, eu creio que já dá para ter uma ideia das consequências de não ter identidade. Eu quero trazer um exemplo fictício sobre um herdeiro do trono, tá? Havia um rei e uma rainha, e eles tinham um reino muito grande, muito próspero, muito abundante, cheio de riquezas e sabe, muito bonito, árvores, flores, tinham cavalos em abundância, ovelhas em abundância, né? Vacas em abundância, tinha tudo em abundância, criados, servos, soldados, era bem próximo. E havia um outro reino também, um pouquinho distante desse reino, que não era tão próspero. Não, que não era tão... Isso, exatamente. Que não era tão próspero, entendeu? E este rei tinha inveja deste outro rei, que era próspero, que tinha tudo em abundância, tinha felicidade. Tinha inveja. E por ter inveja não era feliz. Por ter inveja não ia pra frente, né? O seu reino era feio, era tenebroso, era, sabe, aquela coisa escura, aquela coisa de filme de terror mesmo. E esse rei invejoso armou, né, uma emboscada, armou um levante contra esse rei próspero e seu reino. Então, ele contratou algumas pessoas, né, alguns homens mercenários que fazem tudo por dinheiro e fizeram um plano assim bem bacana mesmo para destruir este rei próspero e todo o seu reino. Então, um determinado dia, foram colocar esse plano em ação e eles, na caladinha da noite, chegaram e cercaram esse reino, né? Eles botaram para dormir todos os soldados do rei e o rei estava dormindo, né, na sua câmara real, juntamente com a sua esposa. E eu esqueci de mencionar, este rei e essa rainha tinham um herdeiro, um príncipe, um bebê. Exatamente. E esse bebê tinha uma ama, né, que é como se fosse uma babá, que vivia no palácio e cuidava dele. Enfim, na noite da emboscada, o rei, com um sono leve, né, percebeu que algo errado não estava certo. Então, quando ele olhou pela janela, viu, né, algumas sombras e viu os guardas ninando, certo? Ninando, você tá entendendo, né? Ninando. E aí, ele prontamente, né, acordou sua esposa, acordou a ama e deu comandos específicos para essa ama de para onde ela deveria levar essa criança. E desceu ela pela janela, uma passagem secreta ela entrou e aí conseguiu saindo desse reino, certo? E o rei e a rainha fecharam a porta, né, tudo mais, mas esse rei invejoso conseguiu entrar e colocou eles para dormir também, os dois juntos para sempre, certo? E esse rei invejoso assumiu o reino, tomou o reino e começou a reinar com mão de ferro, ou seja, mão pesada mesmo, escravizando todo mundo, entendeu? Promovendo todo tipo de safadeza, todo tipo de promiscuidade, todo tipo de coisa, sabe? Era violência, era estupro, era aborto, era assassinato, era furto, era roubo, era tudo, era agressão, espancamento, era, sabe? Todo tipo de coisa, pedofilia, zoofilia, coisas bizarras, necrofilia, tudo isso, cara. Esse rei, ele começou a promover nesse reino que outrora era próspero e pertencia a esse rei que era feliz juntamente com a sua família. Aconteceu que durante, né, essa fuga da ama com a criança, eles tiveram que atravessar uma floresta, certo? E a ama não percebeu, mas um soldado bárbaro, né, um mercenário, havia escapado do coisa e perseguiu ela e acabou que ferindo ela.
ferindo ela, né? Só que ela não tinha percebido até então que tinha uma flecha na sua costela, certo? Que tinha transpassado. Era aquela adrenalina, aquele calor, sabe, do momento, fuga e tudo mais, e proteger a criança, o príncipe, o herdeiro, e papapá, enfim. E o que aconteceu é que esse bárbaro desistiu. Bárbaro, eu não quero falar bárbaro, meu pai. Mercenário desistiu porque achou que, né, era só ela escapando, não tinha visto que tinha um herdeiro e tal. Então, como feriu ela certeiro, né, o cara não errava, deixou de perseguir ela, porque tinha certeza que ela morreria. E foi exatamente o que aconteceu. Ela, quando percebeu, já era muito tarde, havia sangrado muito, né, a hemorragia era interna, etc e tal. E acabou que ela deixou a criança, né? Ela foi até os últimos momentos e a criança, ela acabou morrendo e a criança morreu nos braços dela. Iam passando por ali alguns camponeses, né? Que estavam indo, né? Indo para os seus campos, tal, que tinham ido comprar alimentos na cidade. Ok, gente, tô criando essa história agora. Acreditem. Aleluia. E aí eles ouviram o som de uma criança, né, chorando, de choro. E eles foram sendo guiados pelo som e encontraram essa criança e essa ama. Como não tinha nenhuma identificação, nenhum selo real, nem nada assim, né? A ama era uma mulher simples e tudo mais. Não tinha nada que diferenciava ela de outras mulheres, então não sabia a origem dessa mulher, e nem dessa criança. Aconteceu que identificaram, ela estava morta, e então eles pegaram a criança e levaram e criaram como se fosse deles, ok? Essa criança cresceu, né? Esse bebê cresceu, virou uma criança, depois um adolescente, um jovem, e já estava transicionando para a fase adulta, exatamente. Essa criança, né, outrora criança, esse rapaz, recebeu um nome, recebeu uma família, né, recebeu, enfim, uma identidade, só que sempre havia no coração dele uma certeza, sabe, uma desconfiança de que ali não era o lugar dele. Ali não era o lugar onde ele deveria estar, e aquele nome não pertencia a ele, e aquele ambiente não pertencia a ele. Apesar de ser aconchegante, um ambiente familiar, um ambiente, em aspas, pacífico, né? Tinham coisas que incomodavam ele demais, e aquele sentimento, lembra o sentimento da mulher que quer comer e não sabe o que quer comer? Então ele tinha dentro dele, certo? E eu quero acabar a história por aqui. Talvez, né, futuramente a gente termine para saber se ele volta e recupera o reino, né? Enfim, futuramente, quem sabe? Vamos lá, vamos acompanhando aí que você vai descobrir. Em nome do Senhor Jesus. Então, usando esse exemplo fictício que acabei de criar aqui juntamente com você conseguiu imaginar tudo, né? Mas que dramático. Olha, vou patentear e vamos fazer um filme? Olha só que legal. Então, esse rapaz era um rei, né? Era um príncipe que, por direito, por seu pai haver morrido, sua mãe também, e não ter outros herdeiros, ele era direito dele ser rei. Só que ele não sabia quem ele era. Então ele poderia governar todo aquele lugar, inclusive a vila, a vila onde ele morava, juntamente com a família adotiva. Então ele tinha o poder de governar aquele lugar. Só que por ele não saber quem era, e por não saber o que ele possuía, ele não poderia fazer isso. E nem por saber a capacidade que ele tinha, ele não poderia fazer isso. Entendeu? Logo, a vida dele era sem propósito. Ele não era feliz, ele era frustrado. A profissão do seu pai adotivo era o quê? Escovador de cavalos, né? E ficava aparando a crina do cavalo, escovando o cavalo, né? Lavando o cavalo, limpando o casco do cavalo, e etc. E xaracatá, etc. e tal. Xaracatá significa o Senhor, Deus é o Senhor é o Senhor, tá bom?
Então vamos ver essa palavra aí, não estranhe. Xarakatá, hebraico, tá? Uhul. Vamos lá. Seguindo aqui. Então, por não saber disso, ele não poderia exercer isso, mas havia uma necessidade dentro dele. Havia uma ânsia dentro dele, que ele não sabia o que era, mas havia. Da mesma forma, os descendentes, tanto Adão e Eva... Não, Adão e Eva não. Adão e Eva eles já sabiam, certo? Eles já sabiam. Biblicamente nós entendemos que eles já sabiam de onde eles estavam vindo. Só que eles não... de onde eles tinham vindo, né? E quem eles eram. Só que eles foram perdendo com o tempo isso. Eles foram perdendo, eles foram esquecendo, entendeu? O tempo foi passando, eles foram envelhecendo e tudo mais. Naquela época eles viviam muito, gente. Bora dar uma olhada aqui quanto tempo Adão viveu. Gênesis capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, olha só, isso não é ficção, tá? 930 anos e morreu. Tem uma ideia? Vê se o cabra não esqueceu, né? Durante todo esse período. Isso era resquício, cara, da glória de Deus, do poder de Deus, entendeu? Que ainda haviam neles, por isso que eles viviam tantos anos ainda. Por quê? Foram criados para viverem eternamente. E qual é a vida eterna? Conhecer a Deus, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, eles foram criados para nunca morrerem. Mas devido ao pecado, eles morreram. Porque o salário do pecado é a... Exatamente. Entendeu? Mas a sua descendência mais específica, que não teve contato com Deus, que não conhecia, só conhecia as histórias de Niná, né? E com certeza a Bíblia não fala, gente. Eu estou aqui expressando, né, as minhas viagens bíblicas. Quando eu leio a palavra, eu fico tentando imaginar, tá? Ela colocando Cainzinho e Abelzinho para dormir, contando aquilo que eles viveram, né? Como era Deus. Então eles tinham uma noção de quem era. Mas já havia dentro deles essa ânsia, né? Essa ânsia, essa necessidade que eles não sabiam o que era. Certo? Então, Caim e Abel, os descendentes de Adão e Eva, assim como as suas irmãs, né? Começaram a tentar buscar uma solução. Começaram a experimentar, a ver, né, o que preencheria esse vazio, o que satisfaria essa necessidade, essa ânsia. Então, os seus descendentes, eles começaram a buscar a solução em si mesmos. Exatamente, em si mesmos. Começaram a querer dominar sobre outros homens. Começaram a se orgulhar, a se acharem melhores do que os outros. Quer um exemplo aqui? Descendente de Caim chamado Lameque. Gênesis capítulo 4. Lameque tinha 2 mulheres e ele matou 2 homens. Um porque humilhou ele e o outro porque feriu. Ou seja, eles trocaram alguns socos, foi ferido e Lameque acabou que matando ele. Então, esse é só um exemplo dos muitos, tá bom, gente? Você pode ler aí Gênesis do capítulo 1 em diante, você vai ver muito exemplo disso que eu estou falando. Não vou trazer muitos, porque senão vai ficar bem longo esse podcast, beleza? Beleza? Vamos lá. Então, começaram a buscar soluções em si mesmo. Eu faço e acontece. Eu sou o bambambam, né? O empoderamento masculino. Aí começou o empoderamento feminino. E etc e tal. Aí começou o machismo, né? Aí começou o feminismo. E começou toda essa onda aí ideológica, ok? E não somente buscar solução em si. Houveram outros grupos, né? Que começaram a buscar soluções nos outros. Exatamente. Tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 11. Exatamente. Nimrod, né? Um dos descendentes aí de Noé. Que é descendente de Adão e Eva, né? Toda a humanidade saiu de Adão e Eva, entenda isso. Ele deu a ideia para construir uma torre, chamada Torre de Babel, exatamente.
E eles queriam construir essa torre num lugar bem plano, tá? Fazendo ela de tijolos, fazendo tijolos e betume e cal. O betume é para ligar os tijolos, né? Os blocos um sobre o outro, e o cal era para como se fosse uma... Como é que é, meu pai? O nome que se dá? Uma rebocada, para dar uma rebocada, o cal era feito, tá bom? Então, olha qual era o plano deles. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Eles disseram: vamos, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume chegue ao céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O plano de Nimrod era dominar, exatamente, era ser o rei desse lugar, era dominar sobre a galera toda, cara, da terra. E aqui eles falavam uma língua só, tá? Não se sabe a língua que eles falavam, mas era uma linguagem só, ok? Tanto que o Senhor teve que descer, o Espírito do Senhor, e confundir as línguas. Aí saiu chinês, aí começou a sair... Tô brincando. Começou a surgir o hebraico, o aramaico, entendeu? O grego. Eles foram espalhados por aí, ok? Por toda a terra. Porque eles não entendiam mais o que um e o outro estavam falando. Então houve uma uma interrupção da informação, certo? Então eles não poderiam mais conversar, ter o diálogo, então eles não poderiam mais continuar planejando aquilo, e a torre, o projeto da torre parou, da construção da torre parou. Ok? Então este é um dos muitos exemplos que a humanidade começou a buscar a solução em outros homens, em outras mulheres, né? Aí a gente vê hoje, ó, solução num presidente, né? Numa presidenta, certo? Xaracatá, solução do jogador de futebol, na atriz, na cantora, do cantor. E eu tô parafraseando, tô trazendo aqui para os dias de hoje, galera. Beleza? Consegue acompanhar? E houve um terceiro grupo que começou a buscar solução em objetos, exatamente. Começou a o quê? A fazer aí, né? Uns santos, umas santas, certo? Para adorar. Começaram a construir deuses para si, ok? Para tentar sanar, estancar. E eu falo isso com muita... Sabe, eu mencionei santos e santas e tudo mais. Com muita humildade, tá bom? Com muito amor. Não entenda isso como arrogância, prepotência, respeito, ok? Respeito muito quem crê nisso. Mas eu preciso falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Beleza? Amém? Vamos seguindo aqui então. Então eles começaram na tentativa de estancar, saciar essa ansiedade, esse desejo que havia dentro de si. Então, da mesma forma, a humanidade, ela a partir, né, dessas pessoas, começou a crescer e se desenvolver, né? E começaram a ver muitas coisas por consequência dessa tentativa. Começou a ver o quê? Assassinatos, como já foi mencionado, práticas ocultistas, canibalismo, os gigantes, os Néfilins, eles comiam tudo, cara. Comiam inclusive seres humanos, canibalismo. Embriaguez, nós vemos Noé, né, se embriagando. Depois, vou mencionar outra aqui, maldição. O próprio Noé amaldiçoou seu filho Cã, entendeu? Idolatria, começaram a construir ídolos para si, né? Mentiras, incesto, galera, as filhas de Ló, velho, elas embebedaram o pai para ter relações com ele, gente, porque tava com medo de não ter descendência. Vê que absurdo? Relações homossexuais, você pode ver lá na história de Sodoma e Gomorra, cara. A galera lá era tão sinistra, os cabras lá, que queria até pegar os anjos, cara, que foi lá visitar Ló. Usurpação. A gente vê lá a história de Jacó, de Esaú, que Jacó queria a primogenitura de Esaú, entendeu? E Esaú vendeu a sua primogenitura, que a primogenitura é o direito de receber a herança, beleza? O direito da bênção patriarcal do pai. Isso é primogenitura. E Esaú vendeu por um prato de sopa, galera. Então,
Jacó, ele era meio que enganador, entendeu? Bem, não, ele era mesmo enganador. Então começou a haver essas consequências, gente. Por quê? Porque a busca, tá, para solucionar essa ânsia que havia dentro de si era pelas coisas erradas. Eu quero parafrasear um pouco mais. Muitas pessoas hoje, vou trazer para os dias de hoje, beleza? Você me permite? Querem estancar essa ânsia na bebida, no alcoolismo, entendeu? Acaba o quê? Ficando dependente, ficando alcoólatra. Outros na comida, né? Acaba ficando o quê? Obesos. Outros na beleza, né? Aí acaba ficando anorexos ou vigorexos. Anorexia é aquilo que você se olha no espelho, você se vê bem, mas você tá o quê? Esquelética, tá? E o vigorexia é o contrário, você tá bem, você tá forte, saudável, bonito, mas você se olha e você se vê, né, esquelético, é o oposto, isso é vigorexia, né? Então, lembra do desequilíbrio que há esse desequilíbrio, aí nós vemos o que? O desejo, tentar satisfazer essa ânsia em relações sexuais, né? Aí um homem, ele tem relações com várias mulheres, ao invés de ter uma mulher apenas e ser casado com ela. Mulheres, hoje isso está aflorando muito, né? Tem relações com vários homens, ao invés de ser casada com um homem apenas e ser fiel a ele, assim como um homem ser fiel a uma só mulher. É uma tentativa. E a ideia de Satanás continua. Os desejos da carne, as vontades descontroladas, pecaminosas, lembra? É tudo isso. Cobiça dos olhos é não se contentar com o que tem. E a soberba da vida é querer, é se achar superior, é se orgulhar. Tudo isso continua hoje, cara. Nós vemos ainda os efeitos da consequência de não termos identidade, de não sabermos quem somos, de não saber o que temos, nem a capacidade que temos. E por isso vivemos sem propósito, não somos felizes, vivemos frustrados. Quando acordamos, pensamos, puxa, mais um dia, puxa, queria voltar para a cama, dormir e acordar só semana que vem, ou nem acordar. Aí vem depressão, vem ansiedade, ok? Vem as distrações, vem o foco na coisa errada, né? Tipo, quero comprar uma BMW. Então eu trabalho, compro a BMW. Quando eu compro, dou o primeiro rolê, tá bacana, legal, mas quando eu vou dar o segundo, já não tem mais aquela alegria que tinha na primeira, e na terceira vez já é menos, na quarta menos, na quinta acabou. Eu já quero outra coisa. Por quê? Porque me satisfez por pouco tempo e eu quero fechar com isso. Toda essa solução que o mundo, né, que o sistema, e eu esqueci de falar do sistema, gente. Eu vou ter que dedicar 2 minutinhos para falar do sistema. O sistema, ele coloca, né, ele incute essas soluções, entendeu? Para você ser feliz, para você estancar esse desejo, a sua identidade é essa, o perfil é esse, magra, cinturinha, corpo violão, entendeu? É esse. Aí a pessoa vai, luta e se frustra. Aí, não. O padrão de beleza é esse agora, mais cheinha, mais fortinha, a pessoa, entendeu? E se frustra. Não, o padrão de veste é essa. Aí a pessoa vai, dá o sangue, come salsicha e ovo. Não, ovo tá caro. Come salsicha aí um mês inteiro pra comprar um moletom bacana, comprar uma veste bacana, um sapato bacana, entendeu? Um iPhone bacana, um iPhone X e outro tal, Xiaomi, enfim. E o sistema vai trazendo, o mundo vai trazendo essas supostas, em aspas, soluções. Só que nenhuma delas preenche. Nenhuma delas preenche esse vazio, essa ânsia. O que acontece?
vem um sentimento de morte, suicídio. Entendeu? Porque não tem mais solução. Tipo, cara, a frustração é tanta, é tamanha, né, que não consegue, porque eu não consigo satisfazer essa ânsia que é em mim, que eu não sei nem o que é, que eu prefiro morrer do que continuar com ela. É isso que tem acontecido. É isso que aconteceu com os descendentes de Adão e Eva. E é isso que tem acontecido hoje. E que vai continuar acontecendo. Amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Ok? Todas essas coisas satisfazem, mas de forma temporária. Não é plena. E aí exige uma dose maior, exige um volume maior, né? Exige algo mais. E aí vai se frustrando, porque não preenche. Tá bom? Então eu venho trazendo, talvez, se há uma solução, né? Vamos saber se há uma solução na aula que vem, beleza? Quero deixar mais suspense. Então nos veremos agora. Hoje é sexta-feira que tá saindo esse podcast. Agora só na segunda, galera, vai sair o Compartilha Discipulado. Enquanto isso, dê uma olhada nas outras aulas, comece a rever, né, a reouvir as outras aulas falando sobre oração. Gente, eu tenho olhado, olha, tem muito pouco view, hein, nos podcasts sobre oração, né? Tem gente que ouviu a primeira aula, a segunda aula, já não ouviu a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Então, não deixe de ouvir, não deixe de ver. Vá lá, confira. E principalmente as últimas aulas que falam sobre pugismo, tá bom? É muito legal, tá muito show, tá muito engraçado, ok? Então que Deus te abençoe. Nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser. Um bom final de semana a você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Qualquer dúvida, estou aqui para servir. Que Deus te abençoe. Tchau! Uhul!